Olha aí, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita podcast. Hoje no nosso podcast tenho a honra de receber... Olha, meu internauta, a gente sabe que a galera gosta de política. Aqui, os meus internautas são chegados à política. E hoje eu estou trazendo aqui para bater um papo com a gente a Fransquinha do Povo, vereadora de Sobral, para a gente falar bastante sobre a política de Sobral. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Moitinha. Boa noite a todos os seus internautas. É um prazer imenso estar aqui com você. Vim atender o seu convite. Muitíssimo obrigado. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. A gente é que agradece aqui a sua vinda, porque dos poucos que não estão na política, que recebe tanta visita ilustre aqui, teve aqui em casa vários prefeitos, né, da política, deputados. Então, para quem não é da política, tá bem, né? É porque quem não conhece Moitinho, eu conheço um pouco. Você, o pouco que eu lhe conheço, é um caba bom, uma pessoa humilde, uma pessoa muito inteligente. Para mim, na minha visão, você é uma pessoa que deve ir até mais longe, porque você tem talento. Obrigado. E pelo que eu conheço você é uma pessoa que você vai longe. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe as suas palavras. Amém. E vamos juntos, vamos crescer juntos. Minha querida, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Quero convidar o meu internauta para se inscrever no canal. E se você já é inscrito, a gente pede para você avisar aí o seu amigo, colocar nos grupos de WhatsApp aí esta edição aqui do podcast e convidar a turma para se inscrever no canal. Porque assim, se inscrever e ativar o sininho, o que acontece? O YouTube trabalha por você. Cada edição que sair, você já vai ser informado. E o melhor, aí quando você assistir um podcast tão bom como o de hoje, for gostando, vai dando aquele like. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada Fransquinha do Povo e eu estou muito feliz de recebê-la aqui. É mais um político, né? Ou uma política. A mulher é uma política? É assim que se fala? Isso. Né? Pronto, uma mulher da política. Pronto, se enquadra dessa forma. Fransquinha, entre os nossos parceiros, tem um que mandou um presente para você, A Iris Bela Lingerie mandou aqui esse presente para você aqui, Veio até com o símbolo de Natal. Olha aí, que coisa boa. Muitíssimo obrigada, Iris Bela, pela a lembrança e o presente. Muito obrigado. A Iris Bela Lingerie é uma das fábricas de lingerie que vem se destacando mais no município de Frecheirinha, vem aí a cada dia crescendo e está aí sempre se lembrando aí dos nossos convidados, sempre manda presente aí. Que bom, muito obrigada pela lembrança. Fransquinha, a gente vai falar, Fransquinha do Povo, a gente vai falar, isso mesmo, né? A gente vai falar sobre política, mas antes eu queria saber, você é natural de Sobral? Porque você é vereador em Sobral. Sou natural de Sobral, né? Nasci ali na Fazenda Angostura, né? Que é de São José do Torto. E também passei uma temporada, na minha infância, eu morei no Furnalhão. Olha aí, aqui bem pertinho de Frecheirinha. Meus pais, é de lá, né? Meus pais do Zé Azevedo Aguiar, o Chico Norberto, que chama, né? E a gente passou uma temporada lá, mas isso quando era na minha infância muito pequena, né? E depois eu morei sempre no Torto e passei 6 anos em Fortaleza. Aí retornei de novo para o Torto e até hoje estarei lá. Pronto, bom demais. Fransquinha, na política, quem lhe incentivou você a entrar? Eu queria que você contasse nos mínimos detalhes, porque eu creio que seja uma longa história, viu? Na verdade, quem sabe a minha história, eu não queria nem saber de política. Você não gostava? Não. Era assim, a minha mãe sempre trabalhava no tempo do Zé Prado, né, Ricardo Barreto, e aí eu pequena via aqueles movimentos, mas eu não queria, a questão de eu ser política, eu não, porque o pessoal falava muito mal da política, falava que quem era política era a questão de ladrão, aquela coisa, né? Uhum. E aí eu tinha uma política, assim, uma coisa muito... ruim. Ruim. E, no entanto... Quem gostava muito de política era meu esposo. E aí, ele dizia assim, o pessoal dizia assim, por que tu não entra na política, né? Ele sempre trabalhava. Aí ele disse assim, não, se eu for botar na política, eu boto a Fransquinha. Eu dizia logo, eu mesmo não, me bote eu não, que eu não quero não. Na verdade, eu gostava de ajudar as pessoas, como ainda hoje gosto, mas o intuito não era de ser um político, né?
E a minha mãe, quando foi numa época que veio o doutor Guimarães, né, para querer ser prefeito em Sobral, e conversa vai, conversa vem, convidou, fez o convite para ser vereadora. E aí eu disse, não, eu não quero não. Mas aí ficou conversando com o neto e com a minha mãe, e aí eles disseram, não, você vai ser vereadora. E aí eu achei que isso não valesse nada. Eu disse, não, eu não vou não. E aí o tempo foi passando, quando foi mais perto da campanha, né, a minha mãe já estava pedindo voto para mim e eu não sabia. Olha. Eu não sabia. Aí, quando foi, assim, perto da campanha, de repente a minha mãe adoeceu, dentro de 2 meses, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, aí eu tenho só 2 irmãos, né? Aí chegou a minha irmã e disse assim, hora que eu me chamava de Quinha, né? A minha irmã, Quinha, tu vai fazer o sonho da minha mãe. A minha mãe queria que tu fosse política, porque se tu fosse vereador, tu ia ajudar mais as pessoas. E Bem, aí... só antes, não esqueça dessa parte aí não, mas política não se faz de véspera. Você já tinha, porque eu sei que você é uma pessoa que vem prestando um serviço no dia a dia ao povo, né? No que é possível. Mas antes você já fazia? A gente já prestava serviço ao povo e também a gente já teria trabalhado para alguns candidatos, como vereador. A minha mãe, eu trabalhei para o vereador Paulão e nesse tempo ele ganhou num torto, né? E quando foi para mim sair para ser vereadora, a gente apoiava o Paulão. E eu cheguei para o Paulão e perguntei, Paulo, o que é que você acha? Eu lhe deixar ir ser vereador? Ele disse assim, ora, Francisquinha, você pode ser. E ele digo, mas você é eleita. Ele foi um cabo bom, porque se fosse outro, disse, não vá não, né? Mas não, ele me Pensar deu... só em benefício próprio, ele tinha cortado, né? Ele me deu um apoio. E aí eu fiquei calma, né? Aí, resumindo, que quando a minha mãe faleceu... Aí a sua irmã foi que chegou para você e... Foi. Aí, e meu esposo queria muito, Ave Maria. Eu descobri depois que o sonho do neto e o esporte do neto era política. Ele gostava demais. Aí eu fui ser, quando disse isso, aí foi que eu decidi a ser vereadora. E aí, quando foi na época da campanha, que começou, que foi logo foi muito... Passou muito tempo, não, foi rápido, começou a questão de ser vereadora, para se inscrever, registrar. E aí eu saí para Rafael Arruda, pedindo voto, e chegando lá, tinha 3 pessoas que queriam me conhecer. Aí eu chego lá e disse, olha, minha filha, eu vou votar em você. Aí as pessoas me abraçavam, aí eu me incomodei com aquilo, assim, disse, minha filha, por que você vai votar em mim? Ele disse, você não sabe, sua mãe me pediu. Olha. Sua mãe, antes de morrer, pediu para me votar em você. E sua mãe me fez um grande favor. A sua mãe, quem conseguiu levar água até a minha casa. Aí ela me contou a história dela, que no dia que chegou a água, eles passaram a noite acordada de alegre, lavando até roupa, porque era muito difícil esse local lá, no Rafael Arruda, né? Enfim, aí começou eu chorar de um lado e a mulher de outro, por lembrança da minha mãe. Oi. E assim, a gente foi seguindo a vida, né? E aí a gente saiu pedindo voto em vários cantos e eu consegui ser eleita a primeira do partido nessa época. Olha aí, ficou em primeiro lugar do partido. A primeiro lugar do partido foi eu e segundo foi o Fredinho, que na época se elegeu 2 do partido, que foi eu e ele. Olha aí, legal. E quando você tomou mesmo a decisão de sair candidata, como foi? Sempre sim, rolou alguns nãos? Como é que foi isso aí? Foi muito complicado? Olha, é uma coisa que eu não sei nem te explicar bem, porque assim, a decisão de eu ir ser candidato foi devido à minha mãe e meu esposo que queria. Mas o ponto-chave foi ela ter pedido e ter falecido, né? A gente tentou fazer um gosto dela. Talvez se ela tivesse permanecido viva, você... não teria aceitado. Eu não sei, mas tudo é na permissão de Deus, né? Ninguém não sabe. Dá para a gente avaliar de fora da situação, porque Deus parece que liga o GPS lá para a gente só ir seguindo, né? Isso é verdade. Trilhar aquele caminho, né? Com certeza. Pois é, aí você, como eu lhe perguntei, né, a questão dos sims, dos nãos, né, as dificuldades, quando você se deparou com a realidade, em algum momento você pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que realmente eu estou fazendo certo?
Olha, quando eu me elegi, e nesse tempo o presidente era o João Alberto, aí chamou todos os vereadores que tinham se elegido para ver conhecer a Câmara, aquele negócio todo. Eu cheguei lá, achei todo mundo esquisito. Porque na minha humilde simplicidade, eu tenho um costume, se eu sou sua amiga aqui em qualquer canto. Sim. E lá na Câmara, quando eu cheguei, cada um por si, Deus por todos. Aí eu achei aquela coisa muito esquisita, aí começou aquele impasse. Eu não queria assumir um negócio desse, aí ficou o Neto, a gente discutia, bora, falei assim, quem tem que ir, e eu disse, um negócio desse, era uma coisa que não era o mundo meu, né? E aí, quando eu fui, que eu assumi, passou um tempo, eu passei um bom tempo calado, observando o que acontecia, para depois eu ver que eu começava a fazer alguma coisa. É muito esquisito. Às vezes o mundo político ele é muito diferente. Hoje, não, hoje eu já conheço, eu já sei como é, mas quando eu cheguei lá, eu achei uma coisa altamente esquisita, porque o próprio vereador que eu votava para ele, que era o Paulão, chegou lá, eu achei que a gente tem aquela amizade, aquela coisa. Não, é cada cá no seu quadrado. Aí eu achei aquele esquisito. Porque até a campanha foi beleza, porque você já tinha costume de participar de campanha, inclusive Isso, conviveu, né? Isso, A vida toda. Isso. E... Eu gostava de gente, movimentação, isso aí foi beleza. Mas quando chegou lá na Câmara que viu uma outra dinâmica, um movimento totalmente desconhecido para você, foi um baque ali. Foi. Eu ia até tocar num assunto, é meio polêmico, mas a gente sabe que a política se iniciou num âmbito bem patriarcal, onde só homem tinha vez, mulher sequer votava, né? Imagine se candidatar. Hoje ainda existe isso aí, às vezes o pessoal quer dar um chega para lá na mulher, por a condição de mulher. Frágil, acha que é frágil? Às vezes sim. Ainda Tem alguém, existe? ainda existe. E lembrando que na época só se elegeu eu de mulher. Foi mesmo? Foi. A única vereadora eleita lá sou eu. Aí foi que o prefeito, na época, era o Ivo, e ele começou a trazer pessoas que não tinham sido eleitas, que ficou na primeira suplência, que era mulher, para colocar lá. Mas teve uma época aí que só se elegeu eu da mulher. Era 21 eleito, 21 homens e uma mulher que era eu. No caso lá são 22 vereadores. É, 21. Ah, no caso são 20 homens e 20 você de homens e uma mulher. Que na época que teve, só eu de mulher. Rapaz, você era discrepante da turma, né? Mas aí foi colocado mais mulher, né? Que tinha ficado na primeira suplência. Mas no primeiro momento era... Você, na verdade, quando você chegou lá, você era oposição, né? Na verdade, eu fui oposição o tempo todo. A única vez que eu vou ser situação é agora. Ainda vai entrar a partir de janeiro. Ainda vai entrar a partir de janeiro. E como é que foi isso? Tornou as coisas mais difíceis para você? Muito difícil, muito difícil. Eu tive que aprender a sobreviver sozinho, aprender como é que se diz? Eu não sei nem explicar. Aprender a conviver com aquela coisa que para conseguir chegar novamente, porque não é fácil ser uma pessoa de oposição, e ainda mais em Sobral, né, que o poder dos Ferreira Gomes é um poder muito grande, e ficou só eu de oposição. Teve uma época que só ficou eu de oposição. Aí depois eu sobrevivi esse tempo todo e foi acontecendo os mais, né? E fui chamada, né, para a prefeitura, mas eu nunca quis ir, porque eu sempre tinha aquela coisa comigo, eu tenho que entrar pela porta da frente. Pois é, eu ia até lhe perguntar se não tinha tido convites, né? Já que... Teve convite, mas eu nunca disse que não ia, mas eu nunca disse que ia. Eu dizia que ia pensar. Mas não foi muito fácil, foi uma coisa muito difícil. Que, na verdade, na época que a minha mãe trabalhava no Torto, e eles transferiram a minha mãe para Rafael Arruda, e minha mãe sofreu muito. E isso eu fiquei na minha mente, entendeu? E eu fui para isso. É tanto que ela sofreu muito nessa época, e ela queria que a gente conseguisse um dia botar Ferreira Gomes para fora. E essa época chegou, essa campanha agora. Pois é, isso, o que significou para você essa campanha
não digo nem a sua como vereadora, porque não foi nenhuma novidade. Você já está em qual? Na quarta? A quarta. Na quarta, não foi nenhuma novidade. Mas a retirada do Ferreira Gomes. Quando isso aconteceu, eu mesmo nem acreditei. Eu lutei muito para isso. Era meu plano, meu raciocínio. Mas quando chegou lá, eu disse assim, menino, é verdade que eu consegui? Rapaz, você não sabe o prazer que a gente tem de conseguir algo, coisa que a gente sonhou há quanto tempo? Para mim foi 30 anos, porque eu venho da minha mãe, da oposição da minha mãe, né? E foi 30 anos que eu sobrevivi fora do poder e fazendo oposição. Sei, lá na Câmara, quando você chegou, a gente ainda tá na primeira gestão, a gente deu um pulinho aqui já para a chegada da eleição, resultado negativo para o Ferreira Gomes, mas vamos aqui ainda falando da primeira gestão, você já falou que lá o primeiro momento foi muito estranho para você, era um mundo totalmente diferente do que você acreditava ser, e em relação a críticas diretamente falando, teve alguém, assim, algum vereador, a imprensa, fizeram alguma crítica contra você, Francisco? Teve, eu já tive muita crítica, muitas coisas, mas eu nunca liguei para isso, não. Eu sempre, Certo. eu não ligava para as coisas. Eu podia dizer, eu queria o meu eu, que eu estivesse bem comigo, a minha consciência estivesse tranquilo. Eu sempre fui desse jeito. Eu não me importava do que os outros falavam. Eu me importo comigo, com a minha consciência, né? Se está em paz, se eu acho que estou fazendo a coisa correta, é de boa. Entendi. O seu esposo faleceu na primeira, na sua primeira legislatura, não foi? Não, eu já tinha, na primeira legislatura ele adoeceu, aí quando foi, ele adoeceu já no finzinho da primeira legislatura, aí eu já estava indo para a segunda. Quando eu fui trabalhar na segunda, ele já estava doente, né? Debilitado, né? Debilitado, e aí eu perguntei a ele se eu não queria que eu desistisse. Aí ele disse que não, que o que estava feito não estava mais para fazer. Eu tinha que seguir. Eu tinha que seguir em frente, tinha que seguir com as próprias pernas. E aí eu cansei de ir trabalhar, eu deixava uma pessoa cuidando dele e passava a noite com ele cuidando. E assim foi. Aí eu me elegi, ele ainda foi até para receber o título de posse. Não, tá bom. No dia da posse do diploma, ele foi comigo, já estava fazendo tratamento, já estava bem melhor. E aí, depois, foi que veio a falecer. Sei. Como falei, porque assim, quando você viu que ele estava debilitado, não podia acompanhar você naquele processo, né, naquela campanha. Você não teve medo de, sei lá, jogar tudo fora aquele serviço, não obter êxito naquele resultado positivo naquela eleição e tá, sei lá, se ausentando do seu marido? Como foi isso aí, Francisco? Não, Motinha. Na verdade, eu acho que eu vivia uma vida que eu não tinha medo de nada. Eu vivia com tanto sofrimento, preocupada com ele. E eu ia também com o aval dele. Porque eu perguntei, você quer que eu desista? Eu vou desistir só para ficar cuidando de você. Ele disse, não, o que está feito não está mais para fazer. A gente já tem um trabalho feito e você vai conseguir. E eu ficava conciliando as duas coisas. Eu ia trabalhar e muitas das vezes eu praticamente morei dentro de carro. Eu ia para Fortaleza com ele para fazer exame, para fazer o tratamento. E quando chegava, eu já ia visitar as pessoas. Enfim, foi essa vida toda. E tinha gente da família, pessoas boas também, que ficava cuidando dele enquanto eu ia fazer as visitas e voltava. Foi muito complicado, né? Foi muito difícil, né? Mas eu consegui. Era assim, eu não tinha medo. Assim, eu não sei nem explicar para você. Eu não olhei para trás. Eu só olhei para frente. Eu não imaginei. Se tudo der errado, não imaginei. Na época não me passou nada, porque era uma preocupação tão grande. Mas, assim, aquele momento da preocupação foi com que eu melhorei em busca de outra coisa, em busca de melhoria, lutando com ele mesmo. Eu não tive medo. É interessante, porque ele na outra ele foi uma figura muito importante para o seu resultado, né? Mas também ele foi figura muito importante, porque quando chegava ele dizia assim, como foi lá? Como foi que você fez? Aí ele dizia assim, faça assim, assim, assim. Aí dava certo. Ah, então ele também, mesmo na situação que estava, ele não estava ativo para estar lá, mas ele também montava estratégia, Sim, lhe orientava. sim, até a segunda foi. Foi.
Interessante. Aí ele dizia como foi, faça assim que dá certo. Você foi em tal canto, ele conhecia muita gente, sabia que já tinha ido com a gente, né? Comigo. E aí ele acompanhava. Aí quando chegava, aí ele perguntava como é que estava lá, como é que foi isso, faça assim que dá certo. Foi de boa até o segundo. Agora, quando ele faleceu, que por essas 2 vezes foi que eu caminhei. Não caminhei sozinho, né? Porque eu tenho Deus, primeiramente, e a família, né? E o povo também se reuniu, né? Família, eu digo família incluindo o povo, porque o povo faz parte da minha família. Entendi. Mas, assim, quando é no primeiro momento, o Frasquinha do Povo, eu gosto de chamar o nome todo. Frasquinha mesmo. Frasquinha, Mas Frasquinha você mesmo, sabe, né? é. Mas no primeiro momento, Frasquinha, a gente sabe que você imaginava que sem ele era mais complicado, não? Assim, no primeiro momento, assim, da terceira tentativa, você achou que não ia ficar complicado, não? Você não pensou isso? Não. Não? Eu, Rapaz, eu, você é corajosa, viu? não, é porque assim, É uma mulher de ferro deixa eu aí. lhe dizer, sempre eu comentava com as pessoas, dificuldade, tudo, mas dentro do meu coração algo dizia, vai que dá certo. Vai que dá certo. Tinha um impulso dentro de mim que dizia assim, vai que dá certo. Agora, como eu não sei lhe explicar, você não me pergunta, porque eu não sei dizer, só sei que algo maior impulsava, vai que dá certo. Como dessa outra vez aqui também, o pessoal dizia assim, que foi essa vez agora, vai que dá certo. Na verdade, eu sabia dos meus pares, das pessoas, ela não se elege mais não, não O sei. pessoal falava. Demais. É tanto que na, 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 na primeira que o Neto não estava mais vivo, Uhum. na prefeitura, eu soube que o Ivo disse assim, bora lá eliminar a Francisquinha. Aí botando para O eliminar. Ivo Gomes falou O isso. Ivo chegou até, não chegou até mim, chegou até o pessoal do doutor Ascar, o pessoal lá, que o Ivo disse que era para eliminar, até que ela elimina a Francisquinha, que é para poder trabalhar na minha área, mais para poder eu não me eleger mais, né? E depois que tudo passou, eu tive com o Leonda, com a pessoa que trabalha com o Leonda, ela disse, Francisquinha, teve essa pesquisa, teve lá na prefeitura e disse assim, que para eliminar vocês, tal. Aí o Leonda disse assim, pode deixar a vaga dela, que ela se elege. O Leônidas. O Leondas Cristina, Leônidas alguém me Cristina. falou, não sei se é verdade ou se é mentira, não sei, se alguém me falou. Aí disse que ele disse assim, deixa a vaga dela que ela se elege porque ela é uma pessoa muito trabalhadora. Olha aí, mesmo você fazendo oposição a ele na época. Isso. Frasquinha, o que eu fico pensando aqui, que cada um tem reações diferentes. Quando você ouvia de alguém que ela não se reelege mais, isso lhe fortalecia, servia de combustível para você Você viu? correr mais atrás? Você viu? Né? Eu assim, quanto mais me bate, mais eu fico forte. Isso é uma realidade. Eu não sei por que acontece isso. Quanto mais eles acham que eu não sou nada, porque eu sou muito pequena assim no bom sentido, né? Sei. De altura, pequena em questão de condições, que ela não pode com isso, pode com aquilo, mas eu tenho um ânimo e para ir em frente. Frasquinha, e posteriormente, depois da eleição, no caso, você não se surpreendeu? No caso, não foi nenhuma surpresa para você a quarta, né? No caso, agora que foi a quarta, a terceira. Não foi nenhuma, você falou que não foi nenhuma surpresa. Olha, eu tinha tanta certeza das coisas, eu passar por muita dificuldade. Às vezes, a gente fica frágil, né? Tem momento que a gente fica, como se diz, frágil, mas assim, quando foi na época das eleições, tava o pessoal que me ajudava, né? E a menina que trabalha comigo, eu lembro que ela dizia assim, Dona Francisquinha, será que vai dar certo? Eu disse, calma, mulher, vai dar certo. Era tão tranquilo que eu ficava fora do pestinho da quadra, esperando o resultado, mas na minha mente ia dar tudo certo, como eu não sei, mas que tinha uma força maior de Deus, né, dizendo comigo que ia dar tudo certo. Quando saía, eu dizia assim, quando terminava, deu certo, ganhei tudo, aí eu disse, bora para casa. Tem gente que ficava gritando, chorando, aquele negócio. Não, eu era tranquila, nunca fiz pouco a ninguém, porque eu tinha dentro de mim que as coisas iam dar certo. Só não sabia como. A única vez, e foi essa que eu não acreditava, e quando terminou o resultado, né, aqui no todo, que eu ganhei e que o prefeito estava na frente,
o pessoal, todo mundo vibrando, tal, né? E é porque, devido às zoadas, eles não escutavam. Eu só dizia, obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és o meu Deus. Só que o povo não escutava. Talvez que eles achavam que eu estava gritando também. Eu estava gritando, mas era para aquele, meu Deus, meu Salvador. Era para outro líder. Era para outro líder. Fransquinha, nessa gestão do Ivo Gomes, que foi a sua terceira legislatura, né? Paralela à gestão do Ivo Gomes, foi segunda e terceira, né? Ele está na segunda, né? Está vencendo agora, finalizou a segunda Foi dele, na né? segunda, na terceira. Na primeira, que era o Veveu. O Veveu, Clodovil Na Arruda. primeira legislatura era o Veveu, era o segundo mandato do Veveu. Entendi. Ao longo desse tempo, o Ivo lhe tentou alguma coisa contra a sua vida política, né? Ou não? Não, na verdade, o que eu soube, né, na época da campanha, que era para, falando, você sabe como é que funciona, né? Para tentar minar os locais que eu tinha voto, para que eu não me elegesse. Mas só aquela história lá. Fora disso, eu não soube de nada. Eu conversava com ele quando ele ia para a Câmara, eu conversava com ele. Teve a época também da cavalgada, que da pandemia, depois da pandemia, ele disse que quem quisesse tomar de conta a cavalgada, ele dava, e o pessoal me pedindo, me posicionaram, e eu fui a mando do povo e fiz a primeira cavalgada depois da pandemia, e eu conversei com ele, me recebeu muito bem, me tratou muito bem, foi de boa. Eu não posso reclamar, dizer nada nesse sentido. E quanto aos seus projetos, era muito complicado lá na Câmara? Bom, aí você falou do projeto, vamos lá. A única coisa que eu consegui foi na primeira legislatura. O que é que eu consegui? Eu e o vereador Fredinho e o vereador Gilmar Basto, que ele nos ajudou também, a gente conseguiu a questão dos garis. Logo quando eu me elegi, quando eu visitei as pessoas, eu me deparei com muitos garis abandonados, que trabalhavam numa cooperativa, e essa cooperativa ela só pagava R$ 500 os garis, e não tinha direito a nada. Se adoecesse, tem muitos garis doentes. Até R$ 500 nesse tempo equivalia a quê? A um salário mínimo? Não. Abaixo. Equivalia uns R$ 800. E não tinha direito a nada. Se o gari adoecesse, ia para casa e perderia o emprego e colocava outro. Entendeu? Situação insalubre, né? Não tinha nada. E aí, eu ouvi muito isso em cada canto que a gente ia, os gari, muito reclamar, a gente tendo aqui na cabeça para lutar por essa categoria. E deu certo, a gente viveu muito na questão trabalhista, até que expulsemos essa ONG? Na ONG, na cooperativa. No caso era cooperativa. Cooperativa, e negociemos com o prefeito para que ele trouxesse uma firma e pegasse esses garis, fizesse carteira assinada, aí o gari foi ser respeitado, hoje tem carteira assinada, ganha mais de um salário, tem ticket de refeições. Então, assim, foi a única coisa que a gente conseguiu na minha primeira legislatura, foi isso aí. E nas outras, na verdade, eu fiz muito pedido, né? A única coisa que eu consegui, através de batendo na mídia, foi a quadra do Torto, que era uma coisa horrível. E aí, de tanto eu bater, eles conseguiram ajeitar ela. E a última foi agora nesse ano, que o Ivo construiu o posto de saúde do Torto, que é o único lugar que não tinha posto de saúde, que era um pedido meu que todos os anos eu pedia e renovava, né? Pela Câmara recebi, né, que ia fazer a partir do seu pedido, ia fazer esse posto no Torto. Mas o resto, tudo meu era barrado, eu não poderia fazer nenhum requerimento, que ficava logo nas comissões, nem passava. Mas, rapaz, aí no caso, os demais pedidos seus ficaram jogados, ele não acatou? Não, nenhum, não, tem mais, não ia, nem passava na comissão, não ia nem para ser votado. Porque você fazia parte de um grupo de minoria? É porque eu era de oposição, e lá, na época, que era o meu primo Itamar, ele dizia assim, passa o facão, era algum projeto, alguma coisa que eu pedia, podia ser coisa simples, né? Para não ter mérito, eles não aprovavam.
Fransquinha, isso lhe constrangia a ponto de, tipo assim, não, eu não vou nem colocar outro que não vai passar sempre. Aconteceu isso com você em algum momento? Muito. Por último, tá com. Agora, por último, eu não botava mais porque eu vi que era só para gastar papel e não servia de nada. Aí eu deixei. Eu permaneci mais calada e deixei as coisas à vontade, porque eu vi que não dava. Não tinha como, né? Mas aí eu fui trabalhar mais fora com o povo. Não fui mais fazer isso aí porque eu vi que não tinha como. Até porque eu acho que o próprio povo entende que como você fazia parte de um grupo de minoria, não passava, no caso não era aprovado, né? E acabava que, tipo assim, fazendo um trabalho em vão. Era. Eu me Rapaz, sentia muito ruim muitas das vezes. Tinha as votações e muitas coisas que eu via que complicava o povo, né, a nossa sociedade. E aí eu conversava com eles. Sempre eu tive um bom diálogo com todos, uhum. né? E eu conversava com eles dizia assim, vereadora, nós não podemos votar a favor, porque não contra, porque se nós votar contra, dá problema nós como prefeito, a gente tem muito funcionário envolvido, tal, tal. E eu até não entendi. Aí ela disse assim, quando você fizer um prefeito, você vai entender. E eu estou esperando para esse dia chegar. Ainda bem que está chegando, né? Tá Agora está mais chegando, perto, né? para me Que entender. já tem data prevista. Só que eu questionava assim, que vi um projeto, né? Que eu dizia assim, vá lá, fale com o prefeito, explique para ele, diminui isso aqui para não prejudicar tanto o povo. Eu pensava assim, que eles tinham, eu na minha humilde cabeça, pensava que ele tinha que ir falar com o prefeito, explicar para não fazer aquilo, né? Mas aí, cada cabeça na sentença, né? Cada pessoa faz o que acha que é certo. Fransquinha, e quando você começou, a sua primeira, você estava no grupo do candidato a prefeito na época, o Guimarães, doutor Guimarães, não era isso? Isso. Aí depois, na segunda, eu passei pro grupo dos Rodrigues, né? E de lá até hoje estarei. Estou aqui. Está no grupo, né? Isso. O doutor Guimarães, ele não faz mais parte da política de Sobral, não, né? Eu não tenho acompanhado, mas... Não, o doutor Guimarães é um cidadão de bem, e ultimamente ele não se envolveu mais na política de Sobral. Não, né? Ele está Não. fora, né? Tá. Entendi. Aí os Rodrigues, você se refere ao Moses? Sim, aí quando na época que eu passei para o MBB, que Aham. era o deputado Moisés Rodrigues, Na época ele já era deputado federal, né? Quando ele veio? já era deputado. E aí ele foi concorrer a prefeito, né? Uhum. E perdemos. Aí de lá até aqui depois foi colocado o pai dele. Aí perdemos de novo. E foi agora essa nova vez que foi o pai dele de novo, aí conseguimos ter a vitória. No caso, o Moses foi uma e o doutor Oscar Duas vezes. Isso, Agora com resultado positivo. com certeza, um resultado positivo. A Fransquinha ficou até mais alegre, rapaz. Fransquinha, antes da gente chegar aqui na história do Oscar, do Dr. Oscar, eu queria lhe perguntar, é muito comum que se veja em qualquer cidade, principalmente naquele período de uma pré-campanha, de uma pós-campanha, às vezes um atendimento não tão isonômico, sabe? Uma coisa assim que para um é de um jeito, para outro é de outro. Isso acontece. Eu mesmo já presenciei casos assim. Aqui eu estou falando de Brasil, né? Lá no município de Sobral, isso chegou a acontecer e você presenciar? Porque numa situação dessa daí, eu creio que a pessoa, em algumas hipóteses, procura logo o Ministério Público, em outros procura o vereador. Como é que isso aconteceu? Diversas vezes. Inclusive, eu levei ao Ministério Público duas questões, a questão do esgoto, do torto, e a questão do campo de futebol que fizeram lá, né? Que no projeto está uma maravilha. Né? E a construção foi diferente? Não, só foi murado. Não foi feito mais nada. E por essa questão, eu levei para o Ministério Público e ainda hoje está do mesmo jeito. Não foi resolvido como nada. vereadora, você vem acompanhando o movimento de verbas, né? E a verba foi como que Foi, fosse para o sim, projeto? e inclusive foi verba do deputado Moses também, que foi colocado para lá, para esse ministério.
Foi verba do deputado. Mas é a questão muito difícil. Sobral foi muito difícil. Não é uma cidade fácil. Você sabe que lá o pessoal que era Ferreira Gomes, ele era a gente que era oposição não tinha direito a nada. A gente, às vezes o povo era muito perseguido, o pessoal tinha muito medo. Quantas vezes, assim que eu entrei da primeira vez, o pessoal, a ambulância lá só ia para os dele, para os outros que não votavam não ia, medicamento. Isso aconteceu várias vezes, eu ir no posto, procurar os direitos das pessoas, não só em posto, mas em várias coisas do município. Parece que a gente acha assim, a gente vê de fora, a gente pensa que uma cidade do porte de Sobral não tem situação assim. Eu perguntei, mas estou surpreso com a sua resposta, sinceramente. Pois lá é que tem, meu filho. Se você souber, eu passei muito. Era muito BO o pessoal procurando a gente. Ave Maria, a demanda era muito grande. Para você ter ideia, o Torto é um distrito até não tão pequeno. E o Torto veio levantar um posto de saúde agora. Por quê? Porque antigamente, o posto ficava numa associação que era alugada para a prefeitura. E então, como ela era alugada, né? Este posto funcionava lá. E agora, por último, que foi feito o posto no Torto. E sem contar que as pessoas que não era votada no atual prefeito não era bem recebido como os outros. Agora, por último, que já estava sendo quase parte igual, mas no começo deu muito problema. Eu só vivia lá, atrás não era atrás de problema, de resolver a situação do povo. Parece que é mais... Eu acho que o gestor era consciente das coisas, porque lá era assim, só mandava quem votava neles. Quem não votasse não tinha direito a nada. É mesmo. Sobral sempre... Tem cantos, era por pessoa, tem pessoas que eram mais entendido, né? Tratava as pessoas bem. Ele tem muito relato de gente que era maltratada, paciente, tem muitos relatos, né? No município todo. E às vezes muita gente, por exemplo, no Rafael Arruda é 3 municípios, né? Uhum. Que é Sobral, Cariré e Mucambo. A pessoa que votasse neles, você poderia ir de qualquer município, era bem atendido no posto, tinha lá os cadastros. E quem votasse na Frasquinha, eles tiravam os cadastros. Eu fui muitas vezes na secretária de saúde para resolver essa situação, porque o pessoal, eu sentia que o povo pagava por mim, né? Eu ficava sendo prejudicado porque votava comigo. Estou surpreso, viu? Muito surpreso mesmo, porque eu acreditava que Sobral, por ser uma cidade, a capital da Zona Norte, uma cidade de um porte, uma das maiores do estado do Ceará, eu acreditava que não tinha isso. E ambulância, quando o povo precisava de ambulância, de um carro para dialisar o sangue, né? Tem aquelas pessoas que... Para você ter ideia, agora por último, tinha um carro de apoio, não tinha ambulância, tinha um carro de apoio e os motoristas não poderiam ir. Por quê? Porque eles transferiam os motoristas para tirar a folga dos outros, e à noite, se você quisesse um carro, não tinha. E muitas das vezes, não tem milhares de vezes que eu socorri as pessoas. Eu mesmo socorri, ou então pagava, fretava algum carro para levar alguma pessoa para Sobral. E isso, o relato aqui não é só o meu, não, que também nas outras localidades, os outros vereadores se queixavam desse mesmo problema. Fresquinha, se você lembrar de algum dos seus projetos que sequer passou da Câmara para chegar até o chefe do Poder Executivo, que beneficiava o povo, você está lembrada de algum que, tipo assim, enganchou nessas questões aí que você está falando, né? Tem um projeto lá que eu fiz, eu repeti umas poucas de vezes, e eles nunca deixaram, porque quando ia para a comissão, eles não deixavam, porque ele tinha maioria em tudo, né? Na época, logo quando eu entrei, o hidrômetro de água, a gente não pagaria. Quando você faz um pedido de água, você não pagaria o hidrômetro. E eles botaram para ser pago o hidrômetro, acho que hoje é uns quase R$600. Poxa, você vai pagar, você faz um pedido de energia. Aí a ENA vai lá, coloca, né? Você faz tudo direitinho, ela coloca o relógio para medir sua energia, não é isso? Isso, exatamente. O SAI de Sobral, eles botaram para que a gente pagasse aquele relógio que fosse medir sua própria água.
E aí eu entrei com um projeto para ser isento, porque antigamente não tinha isso, mas Sobral, eles faziam tudo para arrecadar. A arrecadação de Sobral é muito grande, porque o prefeito lá, ele fazia de tudo para arrecadar em tudo por tudo, muita multa, esse tipo eu estou lhe falando de coisa que é do Saia, enfim. E alguns projetos bons que eu entrava pedindo para alguma coisa, não fizeram, mas creio eu que esses projetos que eu tinha vontade de acontecer, eu espero que o novo prefeito, né, me dê essa oportunidade para a gente colocar em prática. Pois é, esse lance do SAI aí, eu não consigo, não tenho assim um conhecimento, nunca estudei sobre isso, mas eu acho que deveria ser da empresa, porque a partir do momento que eu pago por algo é meu. Quando eu entrei, e era antigamente quando o SAI de Sobral, eu vou dizer de novo, você faz um pedido de energia, você deixa tudinho, a Enel não vem colocar o relógio e faz a ligação? O relógio não é da Enel? Isso. Ela vem colocar, que é para medir quanto você usa de energia para ser cobrado o seu. Isso. Da mesma forma, é o relógio da água, do hidrômetro. Pois é, por isso que eu acho que o hidrômetro era para ser do... Não, mas era de graça. Era, né? Mas como o prefeito gostava muito de arrecadar, ele botou para que aquele hidrômetro que você faz, por exemplo, eu faço o pedido da água. Eu tenho que pagar o hidrômetro que vai colocar para medir minha água. Aí aquele ali vem na minha conta, na conta da água para mim pagar. Você acredita que é uma ideia, que foi uma ideia do prefeito, Ivo Gomes? Bom, eu acredito que é do gestor, né? Porque antigamente ninguém se pagava, eu já fiz a mesma comparação. Como é que você vai comprar uma coisa para que você porque ali o direito é da própria empresa. A empresa coloca o hidrômetro para que você vá medir a quantidade de metro de água. E aí, não, você tem que pagar. No caso aqui, como é que funciona em Frecheirinho? Não, aqui eu vou lá, faço uma solicitação, pago por a ligação, não o valor do hidrômetro. Não, você paga a gente paga pela ligação e pelo hidrômetro. Aqui não, aqui você, até a última ligação que eu fiz, você paga só, salvo engano, eu paguei R$6 na época. Valor bem simbólico, né? Você paga a taxa de ligação e você paga aquele hidrômetro. Que eu acho isso errado, e na época eu entrei para que isso não colocasse, para ficar isento como era antigamente, mas como eu não tive a maioria, eu perdi. Fransquinha, como você falou aí que entrou com um projeto para eliminar essa taxa, né, a compra do hidrômetro, e não conseguiu, e eu acredito que você entrou em outra sobre a taxa do lixo de Sobral, que é das arrecadações de tributos aí, arrecadações de receita aí mais badalada que teve nesse ano de 2024. A taxa do lixo, eu comparo a gente, um vereador de oposição que trabalha, que luta pelo seu povo. Eu vou lhe fazer a comparação aqui, eu não sei se eu estou correta. Digamos que você está aqui em casa, você tem um cachorro. O que é que o cachorro faz que quando vem uma pessoa estranha? Ele vai latir. Ele vai latir, dar sinal e defender você. Não é assim? Uhum. Era o que a gente fazia. A gente fazia tribuna e levava para a mídia para as pessoas terem conhecimento. Ele chamava em torno de um cachorro que latia, só fazia latir, mas não poderia fazer nada. A gente tentava defender o nosso povo. Mas, na verdade, o que é que eu fazia? Eu fazia tribuna e levava o conhecimento da mídia para que a população soubesse o que estivesse acontecendo realmente em Sobral. E isso não sou eu, como todos de oposição fazia isso, e dizia, olha, o vereador que você votou, fulano de tal dos Anzóis, está votando aqui contra você. Foi isso que a gente fez para ter conhecimento ao pessoal da cidade, e aí foi que começou a mudar, o pessoal começou a perceber que teria que mudar o que é que estava acontecendo. Fransquinha, essas coisas somou na eleição do Dr. Oscar? Somou tanto que nós conseguimos. Obtiveram resultado, Com né? certeza, tivemos resultado. Era algo assim tão inesperado que eu acho que nem o grupo ali eu não digo o grupo do Serra Gomes que rachou, né? O Ciro hoje não está dentro do grupo. Quer dizer, pelo menos na eleição não estava, né? Mas no grupo ali do Cid e do Ivo, eles não
Acreditavam que perderia para o Dr. Oscar, né? Não, eles tinham certeza que... Já sabia, será? Não, eles tinham certeza que a eleição era deles, pelo poder dele de muito tempo, né? O poder, assim, ele achava que era dono de Sobral. Mas a gente lutou. E graças a Deus nós tivemos êxito. Mas não foi fácil não, viu? Foi uma luta, mas foi uma luta, como é que eu posso dizer? Com êxito, Foi a luta que teve sabor de mel, né? Que a gente chegou lá. E foi, enfim, graças a Deus, eu agradeço a Deus e o povo, né? Que teve essa compreensão de entender que a gente teria que mudar. Já estava bom de mudar. E graças a Deus a gente conseguiu. Frasquinha, baseado no que você falou, nas 3 vezes que você está terminando a sua 3ª legislatura, né? Para entrar na 4ª, já eleita para a 4ª. E as 3 você esteve numa gestão fazendo oposição ao executivo. Os projetos, por o que eu entendi, é como se você estivesse ciscando no tapete, né? Verdade, isso. Mais ou menos Olha assim. Aí. Mas agora, como é que está a sua expectativa aí? As suas ideias, os seus planos aí para o povo da sua região? Porque às vezes não dá para trabalhar por todo Sobral, né? Uma vez eu perguntei por Sérgio Aguiar, aqui, entrevistando o Sérgio Aguiar, o deputado Sérgio Aguiar, e eu perguntei para ele o que ele faz para o povo do Ceará. Ele, Moitinho, eu vou falar mais por região, porque já tem outros deputados que às vezes dão um enfoque maior para outra região, e assim eu vou falar na região que eu dou uma cobertura maior. Claro que a gente trabalha, querendo ou não, a gente trabalha por todo o Ceará, no caso dele. No seu caso, como é outra esfera, né, por toda Sobral, mas tem uma região que você dá um enfoque maior, né? Um suporte a mais. Um suporte a mais. Então, quais são os seus planos, projetos para o povo, para a sua região, para essa região que você dá um enfoque maior? Primeiro, todos aqueles pedidos que eu fiz, aqueles requerimentos que eu acho que seja bom para meus distritos, né? Eu queria que acontecesse. Você está aqui que desde a minha primeira legislatura, aquela entrada de São José do Torto, um calçadão, porque o Torto, tem muita gente que precisa fazer exercício e não tem, aquele pessoal faz caminhada ali, correndo risco até de um acidente, né? E eu temo muito por isso. E eu queria fazer um calçadão para aquele pessoal fazer os exercícios. E o Torto, se você souber, tem uma pequena mesmo, é bem pequenininha, praça. Mas não tem, em todos os distritos, tem a praça com aquele suporte de fazer ginástica, né? Entendi, aqueles playground, a academia ao ar livre, né? Academia ao ar livre, o Torto não tem, né? E eu estou falando assim, estou começando pela minha casa, porque como eu moro no Torto, a gente tem que começar pela casa. Não tem, eu quero também pedir um SEI, né? Para lá não tem nenhum distrito tem um SEI. E eu quero pedir para todos os distritos. O Torto não tem areninha, também está pedido, não só para o Torto, mas para todos os distritos. Quando eu falo Torto, eu me refiro a todos os distritos. Por quê? Porque eu fiz para todos iguais os pedidos. E eu vou em busca desses pedidos que eu fiz, e até alguns que passaram na Câmara, mas não fizeram. E eu vou em busca para tudo isso, para que isso aconteça. Também aquela questão rural. A rural está acabada, nós não temos mais, né? Aquela coisa de pessoal plantar, como é que se diz? A parte da agricultura está morta, né? Sei. Eu quero reavivar para que isso aconteça. Enfim, eu tenho muitos projetos em mente, não só por distrito, também tem alguma coisa em Sobral, porque Sobral eu pingo voto em todo o bairro. Isso na sede também? Na sede, eu sou uma pessoa que teve uma época, Netinha, que eu tirei, acho que foi 1.200 em Sobral. Teve uma eleição, foi. E aí eu quero também trabalhar por esses bairros, né? E para as pessoas mais carentes, mais simples da nossa cidade. Enfim, eu tenho vários projetos feitos, porque se eu não me atentei, que se eu soubesse, eu teria trago aqui para ler cada um, para lhe dizer o que eu já fiz, os pedidos, né? Mas tenha certeza de uma coisa, que eu vou lutar para a melhoria em tudo. A melhoria
no bom atendimento, a melhoria na saúde, a melhoria na questão da educação. Em todos os aspectos de trabalho do distrito, eu vou fazer de tudo para ter uma melhora. Frasquinha, você falou da agricultura e você pretende bonificar, trazer algum benefício junto ao município para que melhore? Porque assim, trabalhar hoje no campo, antigamente o pessoal trabalhava com mais afinco no campo porque eram poucas opções urbanas, né? Isso. Hoje a gente sabe que é bem mais complicado trabalhar no campo. Hoje, se não tiver um benefício, né, da administração pública, um benefício de governo, é muito complicado para a pessoa viver dali. Você tem você pensa em trazer algum projeto, fazer algum projeto, conseguir junto ao governo municipal algum benefício para esse povo que trabalha na pecuária, na agricultura? Sim, eu sempre penso, porque de lá que eu vim, né, Martins? Se você não sabe, Sei não. se você não sabe, eu sou da agricultura. E é? É, Olha foi aí. de lá da agricultura que eu vim, eu capinava. Sabe plantar mesmo? Não, eu plantava, eu capinava. Isso aí é coisas que eu vivi, né? E, inclusive, eu sei que o novo prefeito que vai entrar, ele vai ter um bons olhos para esse lado. Inclusive, ele vai ter uma pessoa que vai dar incentivo para esse povo e eu vou estar lá no meio, né? Tentando ajudar mais, porque eu entendo de agricultura, porque é de lá que eu vim, como ele disse, e eu quero que essa coisa volte, que a questão de, digamos, furar poço profundo, fazer irrigação, no caso do... Isso beneficia muito, né? Isso, no verão, porque você sabe, nós temos o período do inverno e o verão, né? E isso a gente vai ter vários projetos para esse tipo de coisa, incentivar nossos agricultores a voltar o que era antes, né? Antigamente, no meu tempo, tinha a questão de plantar algodão, era milho e feijão, porque é o que mais dava, e algodão, e essas coisas assim. E eu quero agora trazer a questão A criação, né? Também naquele tempo o pessoal já criava gado, porcos, né? Isso, e não tem. Também a gente vai, do pecuarista, a gente vai ter um secretário que vai dar suporte. E, enfim, eu acredito que o novo prefeito está pensando em não só no bem-estar do maior e do menor, em todos. Ele está globalizando todos e todos eles ele está pensando em ajudar, em dar incentivo para cada um. Parece que a gente sabe que só um momento aqui, um requisito que eu lembrei, né, que eu não disse para você. Não só a agricultura, mas também eu queria tratar aqueles cursos, né, trazer aqueles cursos para a nossa localidade. Quando eu falo em localidade, eu falo em todos os distritos, né? Uhum. A questão de aquela cuidar de abelha, né, para que retire apicultura, né? Apicultura, para que tire o mel, né, e venda. Isso é um mercado bom. Isso, a questão a pesca do peixe, né? Também a gente fazia aquela. Eu tenho um plano, né, de fazer aquele. Sei, criar cursos para as pessoas se profissionalizar nessa área, junto ao campo. E Massa, também muito boa também ideia. a questão do artesanato. Legal. Eu também tenho plano. Aí o artesão que fez isso aqui, ele vai achar muito massa essa ideia. Com certeza. Fransquinha, uma coisa que eu queria ver com você é porque lá no comecinho você falou que lá existia uma triste informação que você trouxe para a gente, que algumas pessoas iam tratar de uma forma e outros que não acompanhavam a gestão eram tratados de outra forma nos postos de saúde e outros órgãos públicos, né? Foi o que eu entendi, mais ou menos. É isso? É desse jeito mesmo? Isso. A gente sabe que está mudando de gestão, mas às vezes muda só a pessoa, mas às vezes a característica é parecido. Se isso acontecer, o que você, como vereadora, faria hoje para mudar essa característica? Olha, Motinho. Ou você acha que não tem perigo de acontecer? Eu acredito que não. No meu entendimento, quem me conhece sabe que eu sou desse jeito, eu quero fazer uma administração para todos. Claro. Porque a gente sabe que quem ganha, para se eleger, precisa de votos. Depois de eleito, para administrar, passa a ser o gestor de todo aquele povo, não mais de quem o colocou ali, né? Olha, é verdade. O prefeito, quando ele se elege, é prefeito de todos. E eu não quero
errar, fazer a mesma administração de antes, que você chegava no posto, você precisava de uma ambulância, esse tipo de coisa tem que ter. Não, não pode, porque é saúde para todos. Todos somos iguais. Para isso que a nossa população paga imposto, seus impostos têm que voltar para a própria pessoa. Então, assim, eu não quero errar nesse sentido de fazer exceção de pessoas. Eu quero que todo mundo seja tratado bem, e bem tratada ser todo bem tratado por igualdade. Eu não quero fazer exceção com ninguém. Entendi. Olha, Francisquinha, você me falou também outra coisa, que eu estou resgatando aqui o que a gente já conversou, mas para ampliar. Você me falou também que levou vários projetos, né, no passado, e quando não ia logo, como é que eu posso dizer, embargado por ali, tipo assim, desaprovado por falta de pessoas para votar a favor, né? Quando chegava no chefe do Poder Executivo, ia cortado e não seguia na maioria. Parece que você disse que entrou um, só deu certo um, não foi? Ao longo dessas 3 gestões que está finalizando a terceira agora. Ou legislatura, né? No caso que você é legisladora, né? Francisquinha, se falando dos passados, você disse que vai tentar resgatar, não foi? Todos esses projetos, porque você já conhece a necessidade do povo e quer trazer todos esses projetos. Só que eu acredito que surgirão novos, né? Ao longo desses próximos 4 anos que você já está eleita para isso. Qual a estratégia que você vai usar, Francisquinha, para trazer novos projetos para beneficiar esse povo? Olha, Motinha, é assim. No meu entendimento, eu acho que uma administração, a gente só se faz uma boa administração quando a gente tem emprego para dar para a população, para que ela sobreviva, né? Uhum. E a gente, nesse momento, a prefeitura não é suficiente. E aí eu tenho um projeto de trazer fábrica, né, para os distritos, para todo o distrito, até mesmo para a cidade, e ter aquele incentivo para que essas fábricas vá para lá, porque no gestor atual, nós perdemos muita fábrica que vinha para Sobral, por ele não dar um incentivo, e essa fábrica foram botar em cidades pequenas, vizinhas, né? Uhum. E aí, eu conhecendo o novo prefeito Otto Oscar, do jeito que ele gosta de ajudar a população, ele vai dar muito incentivo a essas fábricas para que vá para dar, como é que se diz, emprego à nossa população. E você sabe, aonde tem muito emprego, o dinheiro circula e aí você pode fazer uma boa gestão. Esse é meu pensamento, inclusive, aqui em Frecheirinha, né, tem muita fábrica e acredito que no decorrer do tempo a gente pode conversar com as pessoas daqui para que vá para lá, para todos os distritos, monte uma, que na verdade tem muita gente de lá que vem para cá. Muitas pessoas. E por que não essas fábricas não ser nosso distrito, nosso município, né? É só ter um bom incentivo, um incentivo bom, e eu tenho certeza que as pessoas vão para lá. E seria muito bom para nossas localidades e para o nosso município. O nosso parceiro aí da Iris Bela Lingerie, o Erandi, ele montou uma célula lá em Rafael Arruda. Ele já tem um grupo, eu acho, 2 grupos funcionando lá em Rafael Arruda. Sim, rapaz, nessa semana eu até soube que tem uma pessoa lá com 15 pessoas, eu acho, me falaram mesmo, mas eu não sabia que era, olha aí, eu não sabia que ela é a Erisbela. Que bom, viu? Pois eu vou ter que falar com ele para que se expandir bem lá no Rafael Arruda. Se precisar do meu apoio e do nosso prefeito, pode contar comigo que eu irei até ele para a gente ver o que a gente pode fazer para dar oportunidade ao nosso povo de lá. Pronto, pois já está passada já a informação aí para o nosso parceirão Erandi aí, a minha amiga Fátima, esposa do Erandi, que é o pessoal que estão à frente aí. Mas, na verdade, todos os colaboradores da Iris Bela Lingerie, é por isso que tem desenvolvido tanto. Ele trabalha com a equipe que cada um assim, todo mundo tem o seu valor de dar a sua opinião, é bacana demais. A forma é como se fosse família, é um negócio bem bacana. Eu já vi lá como é que funciona lá o projeto dele, é muito massa, muito bom. É muito importante a gente ter uma pessoa
desse tipo que vá para o nosso município. A gente só tem que agradecer este cidadão aí que vá para o nosso município e quero dizer para ele que o que precisar do nosso apoio, do meu apoio, pode contar comigo, pode me procurar, pode ir na minha casa, que a gente está junto para nos ajudar no nosso distrito. Fransquinha, eu estou muito feliz, muito grato com a sua vinda, muito feliz, e gostaria que você, se possível, deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas. Olha, eu queria dizer para os seus todos os internautas que mais feliz estou eu por ter vindo, né, atender o seu convite. Queria dizer que Deus abençoe, dê um feliz Natal tão próximo, né? O Natal, um Natal feliz para todos nós brasileiros, né? E dizer que desejo a todo um ano próspero, né? Muitos anos para nós todos e que a gente consiga fazer aquilo que a gente mais deseja, né? Ter esse objetivo, conseguir ir até aquilo que você sonha, né? Conseguir seu sonho, pôr em prática. E eu acredito que eu vou em luta, eu vou à luta pelo aquilo que eu acredito, aquilo que eu sonho, o meu sonho. E lhe digo, o meu sonho não é só meu. Primeiramente, Deus, não é de todo o nosso sobralense, porque eu gosto, eu amo as pessoas são gente boa, olha, Motinha, tem tanta gente, tão gente generosa, gente boa que você consegue lutar, que você vê que vale a pena a vida, né? E são por essas pessoas que eu estou aqui à luta, não vou deixar de lutar por nenhum. E queria dizer a todos que na gestão do doutor Oscar, sinta-se em casa. Nós somos parceiros, nós somos todos irmãos. E vamos à luta todo mundo, né? Vamos dar as mãos para que nós consigamos fazer uma boa gestão voltada para a população mais carente. E aquele povo que nos ajudou também, eu dizer para eles que eu só tenho que agradecer, muito obrigado. Era aquele povo que foi lá e colocou o meu número e o nome do Dr. Oscar. E queria dizer que eu não vou decepcionar, não. Eu quero sempre ser a Fransquinha que eu fui e que sou, e que a gestão vai ser só suporte a mais e uma coisa que Deus me deu para me dirigir com a direção divina, é que eu vou conseguir ajudar o nosso povo. Esse é o meu pensamento. E que Deus abençoe a todos e a você. Valeu, você é uma pessoa muito, muito boa e eu gosto muito de você. Muito muitíssimo obrigada. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Muitíssimo obrigado por suas palavras. E meu internauta, a gente vai ficando por aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.